Pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro O Caso da Mariposa Negra, do autor Marcos Martins. Pessoal, tudo bem com vocês? Então estou aqui de volta pro canal. Estive adoentado esses dias, com a garganta muito inflamada, né? Assim, ainda estou, na verdade, um pouco, mas agora consigo um pouco mais falar e conseguir desenrolar aqui no canal. Então vou gravar alguns vídeos hoje, né? Espero que eu consiga entregar pra vocês até semana que vem, né? Essas gravações. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a última leitura, que foi O Caso da Mariposa Negra, tá? A gente vai debater um pouco sobre esse livro aqui. Também eu quero falar pra vocês aqui, pessoal, se você não se inscreveu aqui no canal, tá? Eu peço que você se inscreva, é um canal bem pequeno ainda, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tô com 391 inscritos, então vamos pelo menos bater a meta de 400, né? Eu sei que algumas vezes vocês falam, né, que o meu conteúdo vale muito mais, então ampliem essa corrente do bem, tá? Divulguem a literatura nacional, os autores nacionais, tá? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe para todos os autores, leitores de suspense que você tem. Se você for um estudante aí da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, já bota seu comentário, se você conheceu o autor também, tá? Então, expandem esse vídeo para todo mundo que você conhece, tá? Que hoje a gente precisa debater muito sobre esse livro aqui do Marcos Martins, tá? Então, a convite do autor, ele me convidou aí para ler o livro dele, que eu vou deixar a capinha passando aqui do lado, tá? Caso você queira, mas é uma capa bastante simples, onde a gente tem mais ou menos essa caveira ali mostrando, né, todo o lado sombrio, e tem o nome do livro, tá? Então eu consegui fazer a leitura dele, que foi uma leitura bastante rápida também, assim, pelo fluxo de leitura mesmo que eu peguei. É um livro que ele tem 379 páginas, tá lá no Kindle. Não tem a edição física dele por enquanto, mas quem sabe aí no futuro, né, o Marcos consiga ajeitar. E é uma leitura que eu, assim, aparenta ser um suspense, que de fato é, mas o livro, ele vai te moldando o ambiente um pouco mais rebuscado, podemos dizer. Então é um livro que ele não entrega apenas um olhar, tá? Eu vou explicar um pouco mais pra frente no vídeo. E esse livro, ele me lembrou também a leitura de um livro bem interessante também, que é A Assombração da Casa da Colina, lá da Shirley Jackson, tá? É um livro onde, pelo aspecto dele, a gente acredita que vai ser ali, pelo menos no meu caso, que assistiu a série, né, o Hill House, lá na Netflix, e fui ler o livro, eu achava que ia ter de fato alguma explicação sobre aquela família. A gente vai descobrir pelo menos um pouco, olhar as assombrações que ia ter, ou pelo menos narrar um caso mal assombrado ali. E não foi exatamente isso que eu finalizei minha leitura e eu busquei. Então, se você pegar pelo menos aquele livro ali da Shirley Jackson e debruçar ali seu olhar no terror, né, buscando um terror, você ali vai perceber que o livro não vai te satisfazer, porque ele não é a pegada dele, né, a lógica dele de assustar, e sim identificar como aquela garota melancólica vai passar um tempo em um local onde ela se sente especial. Então, na hora que eu fiz a minha análise literária desse livro e também assisti o vídeo da Tati Feltrin, que acho que você já deve conhecer, também eu vou deixar no link da descrição o vídeo da Tati, eu super concordo com o que ela fala e tive essa mesma experiência também aqui nesse livro aqui do Marcos, tá? Então, é um livro que expande um suspense psicológico. Então, você tem aqui personagens que estão ali nessa universidade, tem um psicopata, tem assassinato, tem um crime a ser resolvido, só que o autor, ele não te dá tantas explicações, ele não avança muito. Você deve pensar assim, nossa, então deve ser um livro chatíssimo, um livro que eu vou ali acabar e morrer de sono e vou desesperar. Não. A temática desse livro também, mesmo que ele seja um livro, né, de aspecto de suspense, ele coloca elementos que vai muito além do suspense. Lembrando que nesse livro, né, a gente está na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então o autor, ele tenta desenvolver um suspense mais ao âmbito realismo e ao âmbito gótico.
Então você não vai ter aqui apenas um suspense básico com um psicopata planejando tudo. Mas aqui você vai ter toda uma experiência sombria de cada um dos personagens que vão aqui passar. Você vai ter aqui segredos, você vai ter aqui situações e você vai ver também nesse livro o ímpeto dos pensamentos humanos. Então, quando eu fui ali me debruçando muito, né, na visão crítica mesmo, na visão ali um pouco mais diferentona nesse suspense, eu fiquei assim, epa, esse livro aqui ele não é tão chato como eu esperava ser, sabe? Ele não é essa pegada de fazer explorar ali um caso. É um livro de você analisar até que ponto você está de fato para acreditar nele. Então, a gente tem, de fato, essa narrativa bem trabalhadinha do começo ao fim, só que você descobre, tanto na metade dos 50% do livro, como no final, que esse livro são duas histórias entrelaçadas. Então, o que acontece? Na primeira história, você vai identificar que um psicopata está ali matando as pessoas, né, os estudantes, obviamente, mas exclusivamente os estudantes, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e são pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Então aqui você vai ver pessoas que são trans, pessoas que são gays, pessoas que são lésbicas e tudo mais, sendo vítimas, né, sendo aí assassinadas por essa pessoa, em que essa pessoa, ela, além de matar, né, os estudantes, acaba ali costurando seus olhos, sua boca com linhas específicas, e dentro você encontra ali uma mariposa. Então a gente vai chamar aqui, né, o caso da mariposa negra, por isso que é o título do livro. Então você vai ter esses personagens tentando identificar uns aos outros, né? Então aqui você vai ter a atenção vista neles, no sentido de que, será que eu vou ser o próximo, né? Quem será que está envolvido nesse caso? Então você vai perceber que são pessoas, né, assim, até que tiveram um certo prestígio na universidade, assim, sabe? São pessoas que, de uma certa forma, tinham um bom caráter, não tinham tantas inimizades, né? Mas que são vítimas desse psicopata. Então você vai ver o primeiro caso, que é um engenheiro químico. Ele foi todo encontrado ali, então a gente tenta investigar mais ou menos quem era essa pessoa. Então os pais, eles vão comentar um pouco sobre ele, os familiares, amigos. Então a gente vai, né, entrando no universo dessa primeira vítima. Só que o que acontece? Ao nível que as mortes vão acontecendo, as coisas vão ficando mais sombrias. Então, qual é a sua esperança quando você começa a ler esse livro do Marcos? É que você vê que pelo menos as pessoas da universidade, tanto o poder executivo, o poder legislativo, pelo menos no Rio de Janeiro, alguém responsável ali, né, a diretora, os professores, tenha um pontapé inicial, né, para tentar identificar, de fato, né, uma luz, esses estudantes, assim, né, desnorteados com esse psicopata à solta. Mas a verdade, eles estão bem sozinhos. Então o que acontece? Esses estudantes, eles se reúnem, se agrupem e eles mesmos vão atrás de informações, situações em que eles vão lutar. Isso seja tanto pela busca de direito, seja tanto por identificar ali quem tá nessa linha de raciocínio, sabe? Quem é que tá se ligando. Então, a primeira coisa que eu suspeitei no livro é que, se naturalmente você tem uma cena de crime e que ninguém está interessado em investigar, é porque as pessoas que não estão sendo, que não têm o interesse, são suspeitas. Então a primeira coisa que você vai identificar é esses adultos problemáticos, tá? Nem vou falar muito sobre as camadas, porque é uma leitura, assim, pessoal, que eu super indico você começar sem nem muitas expectativas. Eu quero que você entre nessa história, sabe, tentando ali identificar o máximo que você puder imaginar. E não só focar no psicopata em si, mas o que o autor colocou meio que subentendido dentro dessa narrativa, que é bem interessante, tá? Então, ao passo que você vai lendo, alguns capítulos são um pouco longos mesmo, é natural ser longos, porque ele vai detalhando tanto a camada do sistema, né, ali daquela universidade, e ele também vai identificando o sistema governamental ali daquele ambiente. Então, lembrando que o ambiente se passa no Brasil, tá? Então, são casos de pessoas da comunidade LGBTQIA+, no Brasil. Então, você já tem uma ideia de que, não que o autor foi preguiçoso em desenvolver uma trama em que os adultos não fazem nada, mas é porque o fato é que alguns casos que aconteceram com pessoas da comunidade LGBTQIA+,
já tiveram seus casos resolvidos? Naturalmente não, né? Aqui em João Pessoa mesmo já teve um caso de uma jovem trans que ela foi assassinada no ponto de ônibus, tá? E a polícia apenas identificou que uma coisa absurda nela, que eu não vou nem comentar aqui, senão esse vídeo não vai nem pôr no YouTube, mas chocou toda a cidade aqui, todo mundo ficou indignado, foi até debate para nossas aulas, sabe, sobre o caso dessa jovem trans. Então, qual é o nível de importância dessas pessoas com esses casos, tá? Então, deixa fresquinha essa primeira história desse caso aqui do livro pra vocês. Lembra que eu falei pra vocês que o livro ele tem 2 histórias entrelaçadas? Tá. Essa é a primeira lá na universidade, com o psicopata e tudo mais. Já no segundo, a gente tem o criador praticamente dessa história aqui, tá? Então a gente vai perceber, do nada, né? O autor nos apresenta um homem que ele tá internado num centro psiquiátrico, falando de sua história e tá se jogando na vida real. Então a gente percebe que essa pessoa louca, né, lá no centro psiquiátrico, ele tá meio que revisitando o seu universo que ele criou. Percebe que esse homem, que é esse escritor, que agora tá no centro psiquiátrico, como eu falei pra vocês, ele tava participando do prêmio da Amazon Kindle, né, que valia 50 mil reais. E ele desenvolveu uma história meio louca e de alguma certa forma algo afetou o psicológico dele, ele ficou maluco. E praticamente a história desse escritor lunático, acho que é a parte mais sombria desse livro, que o autor vai comentar nele, tanto nos 50% de leitura, como no último parágrafo do livro, quando ele vai receber uma visita, certo amigo, né, que eu não vou comentar nada sobre, mas essa visita desse amigo vai ali a instigar mais a primeira história. Então a gente tá lendo uma história dentro de uma outra história. Como se fosse, por exemplo, o que acontece lá em Frankenstein. Se você nunca leu, o livro Frankenstein, ele é meio que por cartas. Então a carta é de uma pessoa que contou pra outra pessoa, que falou com outra pessoa, falou pra outra pessoa, pra outra pessoa. Então é todo dirigido pra uma certa mulher, contando pela visão do Dr. Frankenstein. E a gente vai entendendo a história por conta disso. Então é praticamente, a história desse livro é mais ou menos assim, tá? É um livro que ele tem diálogo, não é em modo epistolar, mas a tendência é que é como se aqui fosse memórias, ou a gente tá lendo o material que ele escreveu. E por que deixou esse homem internado, louco? Aqui a gente vai ter diversas referências literárias que eu vai colocar, desde Eu Sei O Que Você É no Verão Passado, de Edgar Allan Poe, no sentido gótico, que foi pra vocês. Ele pegou uma coisa meio também Jolien, do Stephen King, porque aqui o que acontece é uma mistura de situações, tá? Então você tem, por exemplo, misticidade na direção do suspense, que foi muito bem construído. Se você pega, por exemplo, o Jolien do Stephen King, você percebe que tem ali uma cartomante, né, que vai identificar o crime ali pro rapaz, né, que acho que é o Devin, não faz tempo que eu li Jolien, enfim. Mas a gente sabe que essa cartomante meio que ajuda, né, a resolver o caso da garota lá do túnel que morreu. A gente sabe que se você já leu Jolien, você sabe o que é que eu tô falando. Então esse lado místico meio que se junta com o lado do suspense. O autor, ele desenvolve também essa mesma ideia, tá? Então aqui a gente tem um lado místico nesse livro, em que uma personagem X, que o apelido dela é maravilhoso, mas eu também não vou falar nada sobre isso, em que essa personagem X, ela vem, né, trazendo esse lado místico, e de uma certa forma é por conta dessa mistura mística que o livro ele acaba sendo um pouco mais gótico, porque ao mesmo tempo você vai assimilando ali esses elementos que eu comentei pra vocês, da misticidade e do suspense. Então, de uma certa forma a gente pensa que é um fantasma mesmo, algo, sabe, meio que abandonado ali, e você tá no psicológico daqueles personagens. Então é muito bem construído esse lado da misticidade religiosa com o suspense. Então é muito assim, sabe, muito envolvente essa parte também. Em questão de Eu Sei O Que Você É no Verão Passado, quem já leu o livro, não assistiu aos filmes, quem já leu os livros, sabe que o psicopata adora mandar cartas para as vítimas. Então nesse livro a gente percebe que também o psicopata acaba mandando essas cartas que vão ali guiando também uma coisa meio um de nós está mentindo, sabe? Como o Sabe manda também. Então a gente percebe que tem todo esse entrelaço ali do mistério tentando identificar. Então você vai ter aqui a preocupação desses jovens em saber quem é a próxima, a preocupação de saber quem são os responsáveis pela segurança. Então
esse caso dessa universidade acaba se tornando um caso mundial. Então você percebe a Europa comentando sobre isso junto com outros países. E o que mais assombra é que ninguém faz nada sobre isso, sabe? É um caso que você percebe que vai ao público, que é discutido, mas que ninguém dá uma pauta por cima, ninguém dá um passo a mais, sabe? É tudo muito obscuro ali. Você vai perceber, por exemplo, que até a forma da escrita do autor também foi muito bem construída pelo meu ponto de vista, tá? Por quê? Como é um livro que ele é muito cheio de camadas, várias camadas mesmo, assim, você não pode assimilar muita coisa. É como se você estivesse, por exemplo, lendo Os Miseráveis de Victor Hugo. Então, se você nunca leu, nunca começou, nunca ouviu falar do Victor Hugo, é o seguinte. É um livro imenso, são mais de 1000 páginas, é impossível você focar em apenas um ponto naquele livro. Nos Miseráveis, ele vai ali navegando com você em várias situações, vários personagens e vários dramas familiares, mas ele também vai apresentar vários setores, tanto ali no esgoto de Paris, sabe? Ele vai ali jogando alguns locais e que você vai conhecendo, vai, sabe, desenvolvendo ali a forma de conhecimento cultural, valorativo, sabe? E o Marcos, ele faz muito bem isso também no seu livro. Então, se você começar o livro só num ponto, é capaz de você perder essas informações valiosas que o autor vai jogando para você. E que é importante de você entender o realismo na história. Por quê? Quando você, por exemplo, pega uma questão política, né? Então você tem ali todo mundo ali num círculo de debates sobre como é que vai desenrolar em questão das mortes. Então você tem, de fato, um fator de voz, sabe? Então quem é que tá falando por mim? Quem é que fala por nós? Sabe? Quem é que vai nos proteger? Quem, de fato, está conosco para nos proteger? Então você tem essa disputa bastante vívida aqui nesse livro do Marcos, sabe? E ao mesmo tempo que a gente vai desenrolando, o vilão ele vai aparecendo aos poucos. Então já fui desconfiando, com uma historinha aqui, uma historinha ali, o que foi falado aqui, sabe? Vão se entrelaçando a história e é isso. Acaba o livro. E você fica, sabe, pensando sobre, tava muito óbvio, sabe? Algo tipo, é isso, acabou o livro. Só que o livro não acaba exatamente aqui, sabe? Lembra das camadas e das interligações? Assim, até que ponto você vai debruçar sobre esse livro, sabe? É como se eu finalizei a leitura do Psicopata, mas que não é o final do Psicopata, sabe? Quando você acaba ali o final do livro do Marcos, a impressão que eu tive é que aquele universo ele foi criado, mas que não foi a história em si da psicopatia que fez ele ficar louco, mas sim sobre algum trauma daquela universidade que, né, como eu falei pra vocês, aquele homem tá no centro psiquiátrico, mas alguma coisa traumatizou ele naquela universidade que ele estudava, lá na UFRJ, em que ele meio que transformou em uma leitura. Então é como se, de uma certa forma, como eu falei pra vocês, foi tão traumatizante pra ele, né, ter passado tudo que ele passou, que ninguém acreditou nele, né? Então a gente tem aquela teoria de que poucos são ouvidos, né? Então somente a comunidade se reúne, se organiza pra ouvir. Então você tem esse personagem querendo falar alguma coisa, mas ninguém, sabe, trata ele como tal, como certa autoridade. Então ele desenvolve essa história pra tentar explicar de uma maneira, sabe, mais dinâmica sobre o que aconteceu, o horror de fato que aconteceu naquela universidade. Então a teoria é que quando você acaba o livro, fica esse suspense, sabe? E aí, é uma criação, uma imaginação desse homem ao desenvolver o caso da Mariposa Negra, ou é algo tão traumatizante que aconteceu naquela universidade com ele que fez, de uma certa forma, e desenvolver esse entrelaço, sabe? É como se, por exemplo, o vilão acontecido no livro é o mesmo vilão que aconteceu na vida real, mas de uma maneira diferenciada, sabe? Então você se choca por conta desse ponto de vista desse personagem, que ele não é muito bem trabalhado. Então, a princípio, deixa, né, flui ali um pouco de preciso de uma continuação, sabe? Fica uma coisa tipo, não tá completo, não me satisfaz no que eu tô pensando.
Então, minha dica é, explore esse livro do Marcos o máximo que você puder imaginar. Leia com a mente aberta, sabe? Esqueça um pouco o psicopata na sua leitura, deixe fluir como se nada estivesse acontecendo. Não pule nenhum capítulo, mesmo que ele seja um pouco longo em alguns momentos, seja um pouco arrastado também em alguns momentos, eu concordo com vocês, mas que pelo menos o autor ele vai ali te dando uma base para que quando você chegue no final do livro, você entenda pelo menos o que aconteceu, tanto com esse autor que está lá na clínica, como com os personagens que são ali vítimas do caso da Mariposa Negra, né? E quem é de fato o Mariposa Negra que tá ali matando todo mundo em geral e ninguém faz nada a respeito. Então, pessoal, espero que não tenha aí ficado um vídeo muito longo. Coloquei as minhas observações, minhas teorias literárias que você gosta aqui nesse livro, tá? Se você também tem uma teoria sobre esse livro do Marcos, bota nos comentários, eu quero muito saber o que você acha desse livro. E se o Marcos vai me assistindo, comenta aí se eu pirei muito, qual foram minhas impressões, se você gostou do meu diálogo, tá? Se você quer comprar esse livro, ficou interessado, eu vou deixar o link na descrição pra você e pegar. Pessoal, que se você tem Kindle, né, está agora, né, hoje, se você vai me assistindo hoje, ou pelo menos enquanto durar a promoção na Amazon, né, 3 meses no Kindle Unlimited por R$ 1,99. Esse livro do Marcos também lá no Kindle Unlimited, você pode comprar, que é bem baratinho também, ou pegar gratuitamente lá pelo Kindle Unlimited e teorizar aqui junto comigo, tá? Então quem já leu, bota aí o que você gostou, o que você não gostou também, tá? Quero muito que tenha uma continuação em breve, aí eu tô ansioso pra saber se eu estou certo ou estou errado, mas espero que vocês tenham entendido pelo menos o que eu quis dizer com o livro do Marcos, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau!